Legal, pessoal. Eu sou o professor Júlio César Sanches, professor, advogado, coordenador, e quero muito iniciar esse plantão com muito amor e carinho para você, para poder fazer a diferença na sua vida. Nós vamos iniciar agora o plantão de dúvidas, a oficina de prática, no ESO, né, Escola Superior Universitária, que é pioneira nisso. Agora começou muito a tirar dúvidas, mas é pioneira nisso, esse projeto. É a pós-graduação em Direito Registral Notarial da ESO Educacional, Escola Superior Universitária. Então, você, parabéns por estar aqui conosco. Estuda que a vida muda. Tem que estudar, tem que evoluir, tem que praticar, tá bom? Deixa eu convidar você. O professor Júlio presta o serviço de mentoria particular, então você que é advogada, você que está iniciando, jovem advogado de outra área, eu estou à disposição para ajudar com mentorias. Eu atendo mentoria no escritório, presencial ou online no Brasil todo. Então, estou à disposição para te ajudar, ok? Combinado? Também convido você a conhecer as outras pós, os outros cursos da Escola Superior Universitária. Tem que conhecer, é muito importante. Entra no site www.portaleso.com.br e faça os cursos gratuitos, tá bom? Legal, vamos iniciar então mais um plantão de dúvida. Parabéns para você que está aqui comigo. Vamos juntos. Muito legal. Hoje nós vamos falar, presta atenção aqui na aula, porque nós vamos falar de um assunto muito importante e muito novo. Acabou de sair do forno. É a nova lei que garante o marco legal das garantias. A nova lei que garante o marco legal das garantias. Um tema importantíssimo, um tema que todo advogado tem que saber, advogada, para que possa ajudar o seu cliente, para que possa explicar. Então, o que é o marco legal das garantias? Então, nós estamos falando do marco legal das garantias de empréstimo, né? E esse tema é muito importante, faz toda a diferença, porque vai ser usado no dia a dia. Então, temos que conhecer, de fato, temos que dominar esse assunto. Então, vem comigo. Professor Júlio, o que é o marco legal de garantias e o que muda, né, no país em relação à obtenção de crédito no país? Então, o projeto de lei do Executivo, que foi devidamente aprovado, cria instituições gestoras de garantias para a operação dos serviços. Para nós que atuamos no mercado imobiliário, no direito imobiliário, não tem jeito, não dá para fugir desse assunto, porque é um assunto muito importante, nos interessa muito. Então, vamos juntos estudar para ficar atualizado. O que é um marco, né? Um marco da garantia legal? Sancionado recentemente, o marco da garantia, ou melhor, das garantias, porque são várias, né? Altera algumas normas relacionadas aos empréstimos para facilitar a retomada da garantia pelo credor em caso de inadimplência do devedor e assim reduzir o custo do crédito. Nós temos grandes mudanças e mudanças importantes nessa situação. Então, de fato, sancionada de fato a legislação recentemente, o marco das garantias altera algumas normas relacionadas ao empréstimo para facilitar. O grande objetivo é facilitar a retomada da garantia para o credor em caso de inadimplência do devedor e assim reduzir os custos do crédito. Então, isso vai, de fato, atingir o direito imobiliário, o mercado imobiliário e, certamente, para quem advoga, né? Então, a advocacia prática. Entre as principais mudanças, gente, está a alteração na execução extrajudicial em hipoteca, que é a autorização de uma segunda alienação fiduciária usando o mesmo imóvel. Então, essa eu vejo como uma das principais mudanças. De fato, nós temos uma mudança que vai trazer muitas situações práticas aqui, né, no contexto judicial. O que muda em relação à alienação fiduciária? A alienação fiduciária, gente, é um mecanismo que oferece uma garantia de empréstimo ao credor. Eu acho que, resumidamente, é isso. No momento da assinatura do contrato de empréstimo, o contrato, comumente, né, um financiamento imobiliário, mas não é exclusiva dessa modalidade. E o cliente garante o pagamento da dívida por meio de alienação fiduciária, que nada mais é, gente, que a transferência de propriedade ao concedente do crédito, né? Simplificando e ficando mais didático. Nela, o tomador do crédito, vamos explicar bem aqui, nela, o tomador do crédito, ele se torna dono do imóvel. A verdade é essa, se torna dono do imóvel em questão quando quitar a última parcela da dívida. Por isso muita gente fala que a alienação fiduciária é um empréstimo, só é seu o dia que você quitar. É verdade. Da mesma forma, gente, em caso de inadimplência, o imóvel dado como garantia tem a sua propriedade consolidada no nome do credor, que é o banco, em um processo que se dá via cartório de imóveis, né, de maneira extrajudicial e sem acionar a justiça. O marco das garantias mantém esse funcionamento inalterado,
mas passa a permitir duas situações a seguir que eu quero falar para você, então presta atenção aqui na aula. Vamos lá. O devedor, ele poderá contrair, gente, novas dívidas com o mesmo credor da alienação fiduciária do seu empréstimo original ou alongar também o seu financiamento, respeitando o limite da sobra de garantia da operação inicial. Isso significa, olha só, presta atenção, hein? Isso significa que, se o valor garantido por um imóvel no primeiro empréstimo for de 100 mil e a dívida original for de 20 mil, o devedor poderá tomar um novo empréstimo junto ao novo credor em valor de até 80 mil. Tá? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação que eu quero trazer para você, a segunda alienação, vamos dizer que tal ocorre com hipotecas. E agora, né, gente, será, diante dessa nova lei, será permitido o consumidor contrair uma segunda dívida, usando como garantia um imóvel que está sendo adquirido com alienação fiduciária como mecanismo, né, de garantia, inclusive em uma instituição financeira diferente. Então, acho que o grande ponto aí é você poder dar o imóvel em garantia, o imóvel que você comprou financiado, dar em garantia esse imóvel. E nessa situação, em caso de inadimplência, o primeiro credor, o banco que concedeu o crédito primeiro, terá prioridade na execução da dívida, ou seja, na retomada do imóvel quando esse imóvel for vendido novamente e possivelmente em um leilão, né, aça pública, os demais credores terão direito a uma parte do dinheiro da venda. Então, essa é a regra aqui. O que muda em relação à hipoteca com essa nova lei? A hipoteca é uma linha de crédito. Você lembra disso? A hipoteca é uma linha de crédito, que também tem como garantia um imóvel. Mas o que eu quero trazer para você? Contudo, nessa modalidade, a propriedade do imóvel permanece no nome do tomador. Permanece no nome do tomador de crédito e não é transferida para o banco credor, como ocorre em contratos de alienação fiduciária, e com isso, em caso de inadimplência, se tornava mais difícil para o banco retomar a garantia, né? De fato, era isso, né? A garantia hipotecária, gente, que foi amplamente utilizada no Brasil, a alienação fiduciária ganhou muito espaço, né? Dominou o mercado, né? Ela ficou ultrapassada, a garantia hipotecária, devido à alienação fiduciária muito mais segura para o banco e muito mais vantajosa para quem financia, devido à morosidade, né, a alienação fiduciária, a celeridade da alienação fiduciária e a morosidade da garantia hipotecária, da retomada da garantia em caso de inadimplemento, já que esse processo tinha que ser feito judicialmente, ou seja, poderia levar anos até a recuperação do bem. Hoje já existe a execução extrajudicial em contratos de hipoteca, mas não é mais comum, né? Não é mais comum. Agora, com o marco das garantias, o marco inicial das garantias, a questão está endereçada e pode, de fato, transmitir, né, uma impressão de maior segurança aos credores. De fato, é isso. A execução extrajudicial, no caso de inadimplência, né, em contratos de hipoteca, isso é, a retomada do bem dado como garantia, existe, mas não é amplamente utilizada, na verdade, se restringe a poucos contratos. Agora, com a nova lei, com essa lei atual agora, essa grande novidade que nós temos, o marco das garantias estrutura o procedimento em hipoteca e limita prazos para a conclusão de cada etapa. E assim como ocorre na alienação fiduciária, né, de fato. A partir da configuração de inadimplência, presta atenção nisso que isso é importante, hein? A partir da configuração de inadimplência pelo contrato, que tradicionalmente é caracterizada pelo atraso de 4, 7 prestações, a 4 a 7, depende, né? Parcelas consecutivas, a depender do acordo, agora haverá um período estipulado de 105 dias. 105 dias, anote aí. Haverá um período estipulado de 105 dias para as primeiras etapas que envolvem a execução. 15 dias para que o devedor regularize a sua situação. Então, 15 dias, de fato, né, para que o devedor regularize a sua situação, pagando o valor devido, ou seja, a mora, né, chamada de mora. Outro ponto, caso não faça, inicia-se o prazo de 15 dias para a solicitação do leilão do imóvel, depois de 60 dias para a realização, para que se realize o primeiro leilão, primeira asta pública, em caso de ausência de oferta. Nós temos aí mais 15 dias para a realização do segundo. Então, agora não é mais do jeito que o banco quer, né? Não é mais do jeito que o leiloeiro quer, agora existem regras. Tanto é que essa lei tem que ser estudada por advogados, advogadas, estudantes e também por muitos leiloeiros, né? Então ficou assim, vamos lá, presta atenção aqui, ó, vamos rever aqui, ó, juntos. A partir da configuração da inadimplência pelo contrato, que tradicionalmente é caracterizada pelo atraso de 3 até 7 parcelas, na minha opinião, de 3 até 7 parcelas, consecutivas, inclusive. A depender do acordo, agora haverá um período estipulado de 105 dias para as primeiras etapas que envolvem a execução.
15 dias, então anote aí. 15 dias, os primeiros 15 dias, para que o devedor regularize seu pagamento, o valor devido, a mora. Caso não faça, inicia-se o período de 15 dias para a solicitação do leilão do imóvel, a asta pública do imóvel. E depois, 60 dias para que se realize o primeiro leilão e, em caso de ausência de oferta, mais 15 dias para a realização do segundo, ok? Então, não dá para errar. Vamos lá. O marco inicial das garantias altera também o perdão legal de dívidas de imóveis leiloados. Então, outra novidade que você tem que prestar atenção. Vamos lá. Presta atenção nisso, que isso é importante, hein? O advogado tem que saber disso, hein? Tem que saber disso. Vamos lá. Deixa eu só ver. Vamos ver. Bom dia, Conceição. Conceição, agora que o professor viu, o fone de ouvido estava ligado. Esse fone de ouvido aí pega longe, né? Muito bom. Mas, Conceição, você estava me ouvindo direitinho? Responde aqui, ajuda o professor Júlio aqui. Vamos ver. Pessoal, desde o começo todo mundo está me ouvindo direitinho? Melhorou o som? Cadê a Conceição aqui? Bom dia, Conceição. Rogério. Rogério falou que ouviu normalmente. Fabiana. Confirmando aqui com todos aqui, hein? Legal. Então, ótimo. Vamos continuar então, hein? Muito obrigado a todos. Vamos lá. Então, para quem chegou agora, estamos falando no nosso curso aqui, estamos falando aqui das grandes novidades, o marco das garantias. Hoje temos uma lei nova e essa lei vem, de fato, nos ajudar. O marco das garantias muda regras da hipoteca, da alienação fiduciária. Então, essa lei nova merece uma atenção especial porque é uma lei que nós precisamos conhecer, de fato, porque é uma lei nova, né? Então, todo advogada tem que conhecer. Vamos juntos aqui, hein? Vamos lá. Rogério aqui, já aparecendo perguntas aqui. Legal. A lei nova, hein? Vamos lá, vamos juntos. Então, o projeto de lei 4.188 de 2021 do Poder Executivo instituiu um marco legal para o uso das garantias destinadas à obtenção de crédito no país. Tá? Essa é a grande novidade, essa lei nova, pelo texto, nós temos muitas novidades importantes. Então, isso é importante, né? Legal. Todo produto, por lei, né, tem garantia independentemente de ser oferecido ou não para o fornecedor. E é a chamada garantia legal. 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias. Isso, na verdade, tem a ver, gente, com o direito do consumidor, essa questão que você está falando, tá? Essa lei aqui, Maria, ela é outra lei, outra coisa. Essa tem a ver com a alienação fiduciária, o marco inicial da alienação fiduciária. Então, é uma outra situação, ok? Então, é uma outra situação, uma nova situação. Legal, mas obrigado aqui. Vamos lá, voltando aqui então, o marco das garantias, né, uma lei nova, algo muito importante aqui. Quando nós falamos de marco das garantias, é lei nova, hein? Muda regras de hipoteca e alienação fiduciária, e eu quero que você saiba todas as alterações. Foi sancionado recentemente o marco das garantias, que alterou algumas normas relacionadas aos empréstimos para facilitar a tomada da garantia pelo credor em caso de inadimplência do devedor e assim reduzir o custo do crédito. Entre as principais mudanças, já falei aqui na aula, está a alteração da execução extrajudicial em hipoteca e a autorização de uma segunda alienação fiduciária usando o mesmo imóvel. Não existia isso, uma segunda alienação fiduciária. Agora dá para fazer uma segunda alienação fiduciária utilizando o mesmo imóvel, tá? O que mudou diante dessa lei em relação à alienação fiduciária? A alienação fiduciária, já conversamos aqui no início da aula, estou retomando porque alguns alunos entraram agora. A alienação fiduciária é um mecanismo que oferece uma garantia de empréstimo ao credor, no momento da assinatura do contrato de empréstimo. Então, isso é a alienação fiduciária. Então, nós temos nessa mudança, nessa nova lei, no momento da assinatura do contrato de empréstimo, comumente, né, o financiamento imobiliário, mas não é exclusiva dessa modalidade. O cliente garante o pagamento da dívida por meio da alienação fiduciária, que nada mais é do que a transferência da propriedade do concedente do crédito. Então, essa lei ela impacta nisso. Então, nós temos mudanças importantes, conforme nós conversamos aqui. Novas dívidas do mesmo credor, essa é a verdade. O devedor poderá contrair novas dívidas, essa lei é bem impactante nesse sentido. O credor poderá, de fato, o devedor poderá, de fato, contrair novas dívidas
com o mesmo credor da alienação fiduciária do seu empréstimo original ou alongar o seu financiamento respeitando o limite da sobra de garantia da operação inicial. Tá? Esse é o ponto aqui da lei, da principal alteração. Então, isso é importante aqui. Na hipoteca, como nós falamos aqui, a hipoteca é uma linha de crédito que também tem como garantia um imóvel. Essa modalidade, a propriedade do imóvel permanece no nome do tomador do crédito e não é transferida para o banco credor, como ocorre em contratos de alienação fiduciária. Essa, inclusive, é a grande diferença, né? E a garantia hipotecária, que foi amplamente utilizada no Brasil, depois ficou ultrapassada com a partir da alienação fiduciária, nós temos, de fato, a alienação fiduciária como principal contrato de financiamento imobiliário no Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, importante. Então, qual é a situação aqui? Voltando no assunto onde nós paramos aqui, qual a principal alteração na execução? A execução extrajudicial. Segundo essa nova lei, a execução extrajudicial, no caso de inadimplência em contratos de hipoteca, isto é, a retomada do bem dado como garantia, existe, mas não é amplamente utilizada, na verdade, se restringe a poucos contratos. Agora, com o marco das garantias, estrutura o procedimento de hipoteca e limita prazos para a conclusão de cada etapa, e assim como ocorre na alienação fiduciária. Então, já falei aqui, volto a falar. Então, a partir da configuração da inadimplência do contrato, que tradicionalmente é caracterizada por 3 até 7 parcelas consecutivas em atraso, a depender do acordo, agora haverá um período estipulado de 105 dias. 105 dias para as primeiras etapas. Então, a grande mudança está aí. Nós temos um cronograma, né? 105 dias para as primeiras etapas que envolvem a execução. 15 dias para que o devedor regularize sua situação, o pagamento do valor, a mora. Caso não faça, inicia o período de 15 dias para a solicitação do leilão do imóvel. Depois, 60 dias para que se realize o primeiro leilão. E, em caso de ausência de oferta, mais 15 dias para a realização do segundo. Tá? O marco também, a lei de marco inicial das garantias, também altera o perdão legal de dívidas de imóveis leiloados. Em relação à alienação fiduciária, quando o imóvel retomado dentro dessa modalidade ia a leilão, caso não soubesse, né, não recebesse a oferta na primeira disputa, que deve ser igual ou maior que o valor da avaliação, o imóvel era encaminhado para o segundo leilão, a segunda asta pública. Sempre foi assim. Nessa etapa, poderia ser rematado por um valor menor que sua dívida, e o excedente era perdoado. O marco das garantias, essa nova lei, estipula agora que isso só valerá para imóveis que forem adquiridos para fim residencial. Esse perdão só valerá para o financiamento da casa própria. Então, é uma regra nova. No caso de contratos, isso é importante, fica atento aí. No caso de contratos de hipoteca, o perdão legal, que não existia em nenhum dos casos imóveis para fins residenciais ou comerciais, agora passará a valer quando o arrematante tiver adquirido o imóvel como casa própria, tá? Em relação ao empréstimo contraído por CNPJ, então, atenção, aqui também temos novidades, também vamos conversar sobre esse assunto. Quando eu falo aqui, ainda que o marco das garantias tenha equiparado alguns pontos entre hipoteca e alienação fiduciária, uma mudança fundamental permanece em casos de imóveis dados como garantia de empréstimos por empresas que vieram a entrar em recuperação judicial. E a recuperação judicial, de fato, no jargão do mercado, né, evita que a empresa quebre quando esta está em crise financeira. E além de socorrer os sócios, esse instrumento visa também proteger os funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, clientes e todos que de alguma forma possuam um vínculo com a organização. Na prática, de fato, a recuperação judicial procura viabilizar um acordo entre a empresa devedora e todos os seus credores para que ela possa tornar novamente viável, e volte a operar com solidez. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, caso ela tenha contraído o empréstimo com alienação fiduciária, o banco não precisa fazer parte do processo ou da negociação com credores e, na verdade, a instituição financeira apenas executará a garantia e também a receberá dentro dos ritos legais e extrajudiciais. Já no caso de uma empresa que entra na recuperação judicial e tinha uma hipoteca ativa, isso é importante falar também, gente. O banco ele entra nas negociações, né? Nas negociações e está obrigado a aguardar todas as etapas do procedimento. Vale esclarecer também que uma recuperação judicial, as dívidas trabalhistas também têm preferência para o recebimento de valores e só depois vem os credores com garantia real. Então, importante também. Então, muitas mudanças, informações importantes, mas é uma realidade, né, gente? É uma realidade. O marco da garantia legal, então nós temos aí sancionado recentemente a lei, precisamos conhecer essas novas regras para poder ajudar o nosso cliente, ajudar os nossos alunos, para que possamos advogar com qualidade. É uma novidade
que muita gente ainda não estudou, não quebrou a cabeça e precisamos conhecer. Porque, de fato, o marco legal das garantias, saber como vai funcionar, envolve questões processuais também, né? Então, porque senão você vai entrar com uma ação requerendo talvez um litígio que não é caso de litígio, porque a lei é muito esclarecedora nesse sentido. Então, cuidado, tá? Então, tema muito importante que merece nossa atenção. Nós temos, então, mudanças para obtenção de crédito no país. Essa lei, ela traz, sim, de fato, obtenção de crédito. Também, ela tem, sim, o seu foco de trazer situações positivas para o Ministério da Economia, segundo o Ministério da Economia. Então, temos que prestar atenção em relação a isso, tá? Quando nós falamos aqui do Marco Legal de Garantias, já era algo muito falado já há muitos anos, e, de fato, a partir do momento que o Congresso aprovou o Marco Legal das Garantias, a lei que de fato foi sancionada pelo Presidente da República, é uma aposta, né, do governo para viabilizar o acesso ao crédito através da garantia imobiliária. Então, esse é o grande objetivo. Se você perguntar, professor Júlio, o que é um marco legal? O marco legal, gente, é toda a legislação que rege um determinado assunto. Isso é um marco legal, né? Desde a Constituição, leis estaduais e municipais e até portarias e etc. Então, podemos dizer que o marco legal é um conjunto de normas e diretrizes que regulam o funcionamento de setores nos quais agentes privados prestam serviços que beneficiam toda a sociedade, tá bom? E aí outra pergunta que foi feita, professor Júlio, o que é o marco legal das garantias de empréstimos? Então, o marco legal das garantias de empréstimo é de fato a lei nova que surge para viabilizar o acesso ao crédito, permitindo que o cidadão ofereça um imóvel como garantia para mais de um empréstimo, com taxas e juros reduzidos. Então, essa é a grande vantagem. A medida só é válida para consumidor que possua mais de um imóvel, pois não é possível incluir seu único imóvel como garantia para mais de um empréstimo, tornando essa transação segura para as partes envolvidas. Tá? A pergunta do Rodolfo aqui, deixa o professor ver aqui. O Rodolfo pergunta, professor Júlio, sou advogado aqui em Santa Catarina, parabéns pelas aulas, são fantásticas. Muito obrigado, eu agradeço, hein? Manda um panetone para o professor, hein? Chocolate, estou brincando, brincadeira. Como a pergunta do nosso querido doutor aqui, como o marco das garantias pode estimular o crescimento econômico? Olha só, a proposta, a lei, né? A lei tem como objetivo o aumento da oferta de crédito e com potencial para reduzir as taxas de juros e melhorar a operação de crédito. A elevada taxa de inadimplência no Brasil é um dos principais fatores que contribuem para as altas taxas de juros e empréstimos, né? E a execução também é outro ponto, né? A execução complexa e demorada do mercado de financiamento brasileiro beneficia, sim, devedores de má-fé e prejudica os credores, que são obrigados a cobrar juros mais altos para compensar os riscos. Então, a ampliação da possibilidade de garantias de bens e a simplificação da execução com o marco legal das garantias de empréstimos, que é o foco da nossa lei aqui tratada na nossa aula, deve tornar o crédito mais acessível e seguro para todos, o que, de certa forma, por sua vez, deve impulsionar, sim, né, a produtividade e o crescimento econômico. Acho que é isso, o ponto é esse. O Marcos está perguntando aqui, professor Júlio, o governo brasileiro tem qual o objetivo em relação ao marco das garantias? Para o Poder Executivo, gente, o marco das garantias poderá gerar concorrência entre instituições bancárias, facilitando garantias e reduzindo as taxas de juros, né? Essa é a ideia. A Fazenda se pronunciou, o ministro da Fazenda na época, o marco das garantias de empréstimos deve revolucionar o crédito no Brasil, porque a medida que amplia a possibilidade de garantias de bens, como imóveis, facilita a sua execução e deve contribuir para diminuir, né, a falta de pagamento de empréstimos bancários e também o que é a diferença entre juros que os bancos pagam para captar recursos e os juros que os bancos cobram do cliente. A ideia é essa, né? Então acho que é o grande fator. Legal, né? Esse assunto é importante, hein? Então, importante. Em regra, nós temos as três principais mudanças trazidas pelo marco legal. Acho que é isso, né? 3 principais mudanças. A primeira, de fato, a partir do momento que foi sancionada a lei, que cria o marco legal das garantias, anote aí, Lei 14.711 de 2023, nós temos sim mudanças importantes, né? Mudanças que eram necessárias, né? Com o objetivo de facilitar e baratear o crédito mediante a redução de barreiras burocráticas e do risco na adimplência, significando a criação de garantias para os negócios jurídicos. Por exemplo, compra e venda em empréstimo bancário.
Então, nós temos aí mudanças importantes. Vejo que nós temos aí a possibilidade de garantir, né, do bem ser garantidor de mais de uma operação de crédito. Isso é um grande avanço para que muitas pessoas consigam aí a aprovação, o financiamento. Garantia sempre é bom para o mercado, né, gente? Garantia sempre é bom. Sempre é algo que ajuda muito. Legal, hein? Muitas perguntas, gente. Que legal. Fiquei muito feliz aqui, ó. Que legal. Mais perguntas aqui, chegando. Muito legal. É lei nova, né, gente? Lei nova temos que saber, né? Temos que aprender. Legal. Então, chegamos ao final aqui. Agradeço a você. Estuda que a vida muda. Não para de estudar, se atualiza e tudo vai dar certo, tá? Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima aula. Maria Mendonça, louvo a Deus pela sua vida, professor. Amém, viu? Muito obrigado, amém. E Maria Mendonça, muito obrigado mesmo. Que Deus nos proteja e que a gente possa ser feliz, né? Advogar não é fácil, viu, gente? É uma pressão muito grande, né? Eu falo isso porque aqui no escritório nós prezamos muito por fazer tudo de forma correta, ajudar o cliente, mas nem sempre a gente agrada a todos. Por isso eu costumo dizer que não existe causa-ganha. Eu deixo bem claro isso. Ah, professor, se não é causa-ganha, eu vou procurar outro. Então pode procurar outro. Porque muitas vezes você acha que a causa é ganha e não é. O judiciário tem um entendimento totalmente diferente, ou aquele determinado juiz. Então é complicado, né? Então é uma profissão de muita pressão psicológica. Mas é uma profissão que a gente tem que amar muito. Gente, muito obrigado. Até a próxima, tá bom?